Bom, a gente está um pouquinho atrasado, eu vou correr um pouquinho aqui nas minhas intervenções, mas para a gente aproveitar o máximo que a gente pode dos nossos convidados, a gente vai mudar totalmente de público agora e a gente vai ouvir o Mário Villalva, que é professor de Língua e Cultura Guarani, que vem da Federal, da Integração Latino-Americana, e eu vou me limitar a ler essa frase lindíssima que estava no material que ele compartilhou com a gente no início, que a tecnologia só faz sentido se vier para garantir o direito à existência e ao território. Sem mais spoilers, eu passo direto para o Mário. Obrigada. Ó, onde que é perto? é só aqui, para frente. Isso. Obrigado. Nhande Carupádio, boa tarde, na língua originária. Bom, primeiramente, me apresentar, eu sou professor de Língua e Cultura Guarani. Na verdade, é a minha segunda formação. A minha primeira formação é Comunicação Social, por isso trabalhei muito tempo em comunicação e vou contar um pouco da minha história também. Na verdade, é um projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Aliás, que a nossa cor é a mesma cor da Educamídia, né? Me sinto tão em casa por isso. E eu tenho meu nome, esse é meu nome, Mário Ramon Villalva Filho, e Caraju é meu nome de batismo dentro da comunidade. Simplesmente para falar bem rapidamente, como eu falei para vocês, esse projeto é coordenado por mim, Mário Ramon, e pela minha esposa, que é Laura Fortes, e a gente sempre trabalha a partir de demandas das comunidades indígenas, né? A gente simplesmente vai chegando e levando comunicação, levando coisas. Simplesmente chegamos, conversamos e hoje que formos parte também da própria comunidade, a gente conversa com a liderança, com as pessoas e, de acordo ao que eles precisam, a gente vai desenvolvendo os projetos, né? Especificamente, o lugar onde eu fiz meu doutorado depois, é o povo Avá Guarani, do oeste do Paraná, Tecohá, Ocoí e Tecohá Nhetete, são vários Tecohá e Tamara também. Tecohá são aldeias indígenas. Teco é vida, Há é lugar de, então o lugar onde se desenvolve a vida ou a cultura é o Tecohá. Nós começamos em 2019 a parte prática, mas eu queria também conversar um pouco sobre quando eu iniciei na educomunicação. Hoje o Dodô, né, tinha falado que tinha participado do Educom Rádio, eu era um dos articuladores do Educom Rádio de 2001 a 2004. Trabalhei, estava fazendo mestrado na USP e trabalhei como articulador de um dos grupos do Educom Rádio, naquela época, de 2001 a 2004. E também, no final de 2004, também, eu trabalhei no Educom Centro-Oeste, que era para levar o projeto Educom para o Mato Grosso do Sul. E isso foi digamos assim, uma parte bem interessante na minha vida, porque me tocou trabalhar em Educom Centro-Oeste. Trabalhei em 3 lugares, numa escola fronteiriça, onde a escola ficava num lado e no outro lado da avenida já era o Paraguai, né? E também trabalhei num assentamento de sem terra e finalmente também trabalhei numa comunidade indígena Caiobá Guarani, onde a minha experiência foi até publicada depois nos jornais, porque é a primeira vez que os indígenas Guarani começaram a trabalhar e fazer programações em Guarani depois da nossa intervenção. Nosso objetivo, principalmente, é entregar essas tecnologias audiovisuais para sempre a partir da língua guarani. Como eu sou professor de língua e cultura guarani, toda a minha intervenção é feita nessa língua guarani, né? Imaginem-se a dificuldade que eu tenho para falar, por exemplo, a palavra educação, a palavra metodologia. Hoje estava falando com os colegas, né? Eu tenho que traduzir para o guarani o que é metodologia, né? E assim a gente fomos trabalhando, né? E, na verdade, estamos fazendo uma espécie de mediação cultural mesmo com relação ao povo guarani, o povo Avá Guarani, na verdade, do oeste do Paraná. Não sei se vocês sabem, mas é um povo no oeste do Paraná, são povos Avá Guarani que, na construção do Itaipu, eles foram desplaçados, muitos deles violentamente. E como eram guarani falantes, o governo naquela época achou que eram todos paraguaios, foram tudo carregados violentamente no ônibus e foram jogados lá no Paraguai. Mas muitos deles voltaram. Outro grupo também foram jogados lá junto com os Caingangue, lá na Laranjeira do Sul.
sem considerar que Caigangue é outro grupo indígena que não fala a mesma língua, totalmente contrária, outra etnia, não tem nada a ver com a família Tupi, né? Aqui que eu também quero falar, a justificativa, principalmente, eu coloco essas 3 convenções, o artigo 16 da Declaração das Nações Unidas, a Convenção 169 da OIT e a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. Eu queria simplesmente mostrar essa primeira foto aqui superior, bem em cima, onde tem 2 pessoas, são 2 lideranças indígenas. Eu costumava muito, já como professor da UNILA, levava meus alunos para conviver com os indígenas, né? Eu acho que tem que conviver, passar o dia conversando, passa o dia, e tiramos fotos, né? E teve um dia que essas 2 lideranças chamou para mim, e falou para mim o seguinte, em Guarani, claro, vou tentar traduzir aqui mais ou menos o que ele falou para mim. Ele falou para mim, vem aqui, né, nessa casa de reza, porque tem uma casa de reza antiga, como você pode ver, de madeira, né? Ele falou para mim assim, vem cá, tira foto, filma o que estamos fazendo e mostra para o mundo que nós existimos. Filma a gente e espalha pelo mundo inteiro e diga para o mundo que nós existimos, que nós ainda dançamos as nossas danças, que nós ainda falamos as nossas línguas, que nós ainda acreditamos no nosso próprio Deus, no nosso Nyanderu Tupã, como eu diria. E a partir daí, obviamente, eu preparei minha equipe e começamos a ir filmar lá o que eles estão fazendo, e sim ensinar para eles mesmos se filmarem a si mesmos, e eles, na sua própria língua, poderem mostrar a sua própria cultura, né? E aí e isso também, esqueci de colocar aqui também, eu sou parte da Década Internacional das Línguas Indígenas, que começou em 2022 e vai em 2032. E eu sou parte da região sul, sou um dos coordenadores do GT Sul, que estamos divididos em 5 regiões. Nesse grupo estamos várias etnias, a maioria são da Amazônia, do Norte, e aí trabalhamos também nessas questões. Aqui são algumas fotos, né, da nossa prática. Todas essas fotos que vocês estão vendo aqui são fotos tiradas pelos indígenas. Não são fotos nossas, né? A minha equipe tira foto, mas também nós também tiramos foto, mas o que nós publicamos sempre são fotos que eles mesmos tiram, que eles clicam, né? Nesse sentido. A metodologia também, eu trabalho como sou professor de língua e cultura guarani na UNILA. Eu faço muito vivência, eu levo muito, por exemplo, aqui o nosso ônibus da UNILA, a gente leva os estudantes não indígenas e indígenas de outras etnias, de outro grupo, de outros países. No UNILA, por exemplo, temos atualmente em torno de 450 indígenas da América Latina inteira. A maioria são ticunas, do Amazonas, mas é bem diversificado, em torno de 32 povos diferentes, muitos deles do México, do Equador, do Peru, então são indígenas de várias etnias, e cada uma delas com sua língua diferente, com suas línguas maternas ainda vivas, e vem com essas línguas maternas na nossa universidade, faço essa vivência. Aqui, por exemplo, na casa de reza tem que ser bem natural, o chão temos de terra assim, né? E também eu trabalho na pós-graduação, eu sou professor como colaboradora da UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde também tem uma disciplina chamada o Bem Viver, ou Tecoporá em Guarani, onde também tenho desenvolvido um trabalho de pós-graduação. E nesse aspecto também eu levo os estudantes para vivenciarem, passar o dia inteiro na comunidade e vivenciar essa cultura, e também eu faço essa parte da prática. Aqui, por exemplo, são algumas fotos que eles tiraram, exceção que essa aqui está na esquina, que foi eu que tirei, o resto são todas fotos deles, as 3 fotos, ali essa esquina também. E também, de vez em quando, também a minha equipe, ou eu mesmo, me apresento, a gente leva, mostra nas universidades. Aqui, por exemplo, foi no campus do Instituto Federal do Paraná, que a gente foi falar um pouco do que a gente faz, sobre a educação midiática, sobre o que é a cultura guarani. O que nós queremos é que as pessoas, principalmente ao redor da sociedade não indígena, comecem a respeitar e aceitar
que esse povo já estava aí há mais de 10 mil anos, né? Estava comentando para um colega aqui que durante a pandemia a água baixou muito e foram encontrar vários segmentos, pedras trabalhadas. Essas pedras trabalhadas foram passadas por mecanismos científicos, carbono 14, etc., e chegaram a 10 mil anos. Eu sempre falo que no Paraná já tinha há 10 mil anos já tinha pessoas, seres humanos vivendo e até hoje. Esses seres humanos são os indígenas que estão aí brigando pelo seu território. Aqui também são algumas fotos. Essa aqui é uma equipe, a nossa equipe. No começo nós trabalhávamos com máquinas profissionais. Vocês podem ver com máquinas profissionais da própria universidade, mas atualmente a gente trabalha mais só com celulares, né? Porque não adianta mostrar para ele o equipamento e depois tem que trazer o equipamento de volta para a universidade, né? Importante também, porque eles já têm celular, muitos deles têm. Obrigado. Então, também trabalhamos com tradução, você pode ver aqui nessa parte, que está no nosso site, tradução para o Guarani e a tradução para o português também. Tá? Participamos das redes sociais, o nosso site é educomguarani.com, também no Instagram também educomguarani, Facebook, Instagram e YouTube temos uma página também. Tá? E obrigado a Goievete. Muito obrigada, Mário. E eu queria aproveitar aqui, né, lembrando que esse projeto do Mário e esse trabalho todo muito intenso, né, muito além de um único projeto, tem raízes na educomunicação. Queria mandar um abraço para o professor Ismar Soares, que também faz parte do conselho do Educamídia, uma pessoa muito próxima, né, e que tem as raízes aí da educomunicação em tudo que você faz. Então, um alô para o querido Ismar.